Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que finalmente chegou ao fim a primeira temporada da série Arcabouço Fiscal. A equipe econômica do governo Lula apresentou a nova regra que vai controlar os gastos e o endividamento do governo. E aqui você vai saber todos os detalhes da proposta e também como isso influenciou no humor da política e também do mercado financeiro. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o privilégio de prisão especial para quem tiver diploma de curso superior. E no noticiário internacional, o Serviço de Segurança da Rússia prendeu um repórter do jornal norte-americano The Wall Street Journal por suspeita de espionagem. O jornalista é o primeiro repórter de um meio de comunicação dos Estados Unidos a ser preso por acusações de espionagem na Rússia desde a Guerra Fria. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. E eu começo o episódio de hoje pela economia, porque foi o tal do arcabouço fiscal que você está ouvindo há tempos por aqui que dominou o noticiário de hoje. Isso porque parte daquela temporada da série Arcabouço Fiscal terminou hoje. Isso aconteceu porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, divulgaram a proposta da nova regra fiscal para controlar as contas públicas que vai substituir o teto de gastos, que é a atual regra fiscal que coloca limites nos gastos do governo. E por que esse arcabouço fiscal é muito importante? Porque ele vai controlar as contas públicas e o endividamento do governo. Por isso, o governo Lula depende dessa nova proposta para fazer gastos considerados prioritários em áreas como saúde, educação e segurança. Além disso, o governo espera a aprovação dessa proposta para ampliar investimentos públicos e impulsionar o crescimento econômico, ao mesmo tempo que tenta garantir o controle da dívida pública e da inflação. Ou seja, pensa que é tipo a nossa conta no banco. A gente quer gastar, mas temos que equilibrar as nossas contas para sair do vermelho do cheque especial. Aí a gente precisa o quê? Arrumar primeiro a casinha para depois gastar, mas sempre com responsabilidade, não achando que somos herdeiros milionários, né? Então, como você percebeu, é algo bem complexo e tem um impacto direto para todos nós brasileiros. E aí você deve estar se perguntando, o que tem nesse plano que foi divulgado hoje? Então, são várias partes, bem complexo, mas o ponto principal é: o novo arcabouço fiscal prevê um piso para investimentos no país que vai estimular o crescimento, vai gerar renda que pode ser usada para pagar as dívidas, equilibrar as contas e fazer novos investimentos. Só para você entender melhor, atualmente, segundo a equipe econômica, os investimentos do governo giram em torno de 70 a 75 bilhões de reais. Mas daqui para frente, segundo a nova regra que foi divulgada hoje, o governo quer que esse valor não seja menor no ano que vem e que sempre esse valor vai crescer conforme a inflação. Essa foi aí a estratégia adotada pela equipe econômica para garantir os gastos na área social, como o programa Bolsa Família. Além disso, o novo arcabouço fiscal prevê limitar as despesas do governo a 70% do crescimento da receita dos rendimentos dos últimos 12 meses. Mas, se o governo não cumprir as metas, os gastos não vão poder superar 50% da expansão da renda. E no final das contas, o gasto do governo vai sempre crescer, no mínimo 0,6% e no máximo 2,5% ao ano. Ficam de fora aí desse limite o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, e o piso da enfermagem. O governo promete zerar o déficit, ou seja, a dívida que está deixando o governo no vermelho, isso já no ano que vem.
Outra meta ambiciosa é ter um superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. Traduzindo para você o economês, o superávit acontece quando o dinheiro arrecadado com impostos e outras arrecadações é superior aos gastos do governo, descontando aí o pagamento de juros da dívida. E com essas metas aí que eu contei para você, a previsão do governo é estabilizar a dívida pública em 2026, que é o último ano de mandato de Lula. Durante a apresentação desse plano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo associou o melhor dos dois mundos: gastar menos que se arrecada, mas sem a rigidez absoluta para atender demandas sociais de forma responsável. E ele fez questão de negar que vai ter aumento de impostos. Todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que vira um arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Haddad diz que não tem bala de prata e que o novo arcabouço fiscal é apenas um plano de voo, mas disse que quem não paga imposto vai passar a pagar, porque com isso todos vão pagar menos juros. O ministro diz que é preciso acabar com os abusos que existem hoje. Aqueles setores que estão muito beneficiados, ou setores novos que sequer estão regulamentados. Falava-se muito lá na Câmara e no Senado sobre essa questão das apostas eletrônicas, que vai ser regulamentado. Mas esse é um item de uma lista extensa de benefícios indevidos, de fraudes, de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, que vão ser revistas para fechar os ralos do que a gente chama de patrimonialismo brasileiro. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que essa proposta que foi apresentada hoje é muito possível de ser colocada em prática. Esta regra fiscal, ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite, a partir daí, que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Essa regra nos dá, talvez pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de nós termos um aumento do horizonte de recursos, alocar recursos considerando uma visão de médio prazo. Bom, o próximo passo é: a Câmara e o Senado devem analisar essa proposta do governo e fazer alterações ou não. E se for aprovada, aí de fato entra em vigor. A boa notícia para o governo Lula é que a proposta foi recebida de forma positiva por economistas e também políticos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, disse que a apresentação da equipe econômica dessa proposta é um bom começo e que a Câmara vai trabalhar para aprovar essa nova regra fiscal já no mês de abril. Claro, um bom começo, faz parte daquilo que ele vinha já tratando. Lógico, com mais alguns detalhes do que pretende fazer, das metas. Lógico que o arcabouço ele vai ser uma diretriz mais flexível do que o teto de hoje, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar, o que nos remete a isenções, exonerações. Quem também comentou o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos foi o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que recebeu detalhes do projeto hora antes do anúncio oficial, disse que a apresentação de Fernando Haddad aos líderes partidários foi positiva, até mesmo entre as lideranças da oposição. A reunião foi muito positiva, muito produtiva. Eu quero cumprimentar a clareza e a didática com que se portou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apresentou essas linhas gerais,
permitiu as perguntas de todos os senadores, todos os líderes e senadoras a respeito do arcabouço fiscal. Foi muito esclarecedor, mas há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil. O governo ainda não apresentou o texto dessa proposta. Esse texto ainda não foi formalizado, o que deve acontecer apenas na semana que vem ou até mesmo após o feriado da Páscoa. E somente depois disso que a proposta começa a andar no parlamento. Essa energia positiva aí que você sentiu ao ouvir as falas dos políticos também foi sentida no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta durante todo o dia de hoje. E o Ibovespa chegou a ultrapassar a marca dos 2%, mas o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com uma super alta de 1,89%, aos 103.713 pontos. No mercado de câmbio, o movimento foi inverso. O dólar comercial fechou o dia com uma queda de 0,73%, cotado a R$ 5,098. Já o euro fechou o dia em queda de 0,09%, cotado a R$ 5,562. Na política, eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou mais cedo na edição da manhã deste podcast, que é em relação à volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil depois de passar 3 meses nos Estados Unidos. Ele viajou para Orlando, na Flórida, no fim do ano passado, a 2 dias de terminar o mandato como presidente. Bolsonaro nunca justificou oficialmente a viagem aos Estados Unidos, que foi feito em voo da Força Aérea Brasileira, quando ele ainda era presidente. E ele também não falou sobre isso hoje. Na volta ao país, o avião que Jair Bolsonaro estava pousou no aeroporto de Brasília por volta das 6h30 da manhã e ele saiu sem passar pelo saguão, onde era aguardado por apoiadores. Havia até uma expectativa de um desfile em carro aberto, o que não aconteceu e acabou virando piada entre políticos. O ministro de Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, disse que a recepção para o retorno de Bolsonaro flopou, ou seja, fracassou. Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou. Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro quando fugiu do país e agora fez uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou a recepção no aeroporto. Do aeroporto, o ex-presidente Bolsonaro fez um aceno rápido a alguns apoiadores e foi para um evento do partido, o PL. Nos próximos dias, Bolsonaro deve aceitar o convite de Valdemar Costa Neto e vai se tornar o presidente de honra do PL. E ainda segundo o partido, Bolsonaro vai receber um salário de mais de R$40 mil. Mas ele não deve atuar como candidato, e sim como cabo eleitoral. Ao fim da reunião de hoje do partido, o deputado federal e ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, disse que o ex-presidente ainda não quer assumir uma liderança política. Ele é o ícone da direita, né? Ele é o nosso grande líder, o líder dos conservadores da direita, dos liberais, e, consequentemente, tudo que ele planejar daqui por diante será na qualidade de grande representante de todos nós. Agora, a liderança política, me parece que ele ainda não quer puxar isso, mas isso nós vamos saber com o tempo. A partir de semana que vem, ele deve começar a despachar normalmente e ele vai decidir a melhor forma de exercer essa liderança. Vou continuar em Brasília porque aquela treta das medidas provisórias que você está acompanhando aqui nos últimos episódios do Panorama CBN não teve um acordo hoje. Pelo menos a treta ainda deve continuar nos próximos dias, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que o Senado não vai aceitar um pedido da Câmara dos Deputados
para aumentar o número de parlamentares nas comissões que analisam as medidas provisórias. Eu lembro você que essa ideia é uma demanda exigida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para resolver o impasse sobre o andamento das medidas provisórias. E bem resumidamente, para quem está chegando agora, é o seguinte, só para você entender, hoje as comissões são compostas por 12 deputados e 12 senadores. E Arthur Lira quer que o número de deputados seja 3 vezes maior do que o dos outros parlamentares. O argumento é de que a Câmara possui mais membros e deveria ter uma representação proporcional nas comissões. E hoje o presidente do Senado voltou a dizer que o pedido encontra dificuldades porque não é nada equilibrado e daria mais poder para a Câmara, o que vai contra a Constituição. Eu consultei os líderes do Senado Federal e nenhum líder apoiou essa ideia, então não é possível de nossa parte concordar com essa ideia de uma alteração do regimento que estabelece o mesmo número de senadores e deputados nas comissões mistas, à exceção da comissão mista de orçamento. Essa é a previsão regimental, essa me parece a inteligência do equilíbrio do bicameralismo, que é a força igual de Câmara e Senado. Então esse ponto específico eu creio que seja um ponto difícil de construção, de acordo, porque o Senado não concorda com essa alteração que desequilibra o bicameralismo. Enquanto esse assunto não é solucionado entre os dois, o governo Lula vê medidas importantes como a reestruturação dos ministérios e programas sociais como Bolsa Família com menos dias de validade e corre contra o tempo para resolver aí essa situação em paralelo. O governo Lula está avaliando transformar algumas medidas provisórias em projeto de lei. Sobre esse assunto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que aceita que 4 ou 3 iniciativas consideradas urgentes pelo governo sejam analisadas pelas comissões mistas. E o resto deve ser tratado por meio de projetos de lei do governo com urgência constitucional, que sempre começam pela Câmara e travam a análise de outros assuntos depois de 45 dias. E a Câmara já disse que aquelas importantíssimas para o funcionamento do país, ela mesmo pensando contrário contra todas as questões técnicas e problemas que as comissões mistas produziram e vão produzir, ela vai contribuir. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos hoje para derrubar a previsão de prisão especial para quem tiver diploma de curso superior. Mas isso só vale antes da condenação definitiva no caso. Essa prisão especial é prevista em lei e não tem características específicas para celas. Consiste apenas em ficar em local distinto dos presos comuns. Os ministros julgaram hoje no plenário virtual uma ação da Procuradoria-Geral da República de 2015 que questionou este benefício que é previsto no Código de Processo Penal. E a Procuradoria defende que a norma viola a Constituição, ferindo os princípios da dignidade humana e também da isonomia. O relator deste caso, o ministro Alexandre de Moraes, concordou que essa norma é inconstitucional, fere o princípio da igualdade e que é um verdadeiro privilégio. No voto, o ministro disse que não há justificativa para manter um benefício que, segundo ele, transmite a ideia de que presos comuns não se tornaram pessoas dignas de tratamento especial por parte do Estado. O voto de Alexandre de Moraes foi seguido pelos ministros Carmen Lúcia Rosa Weber, Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Nos votos, os ministros ressaltaram que presos podem ser separados, inclusive os com diploma de curso superior, para garantir a proteção da integridade física, moral ou psicológica, como prevê a lei. No noticiário internacional, eu trago atualizações sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Ele foi diagnosticado hoje oficialmente com bronquite infecciosa. No comunicado de hoje, o Vaticano informou que o pontífice está sendo medicado com antibióticos que surtiram o efeito esperado e a possibilidade do Papa ter Covid-19
já foi descartada. Ainda segundo o Vaticano, Francisco teve uma significativa melhora da saúde em relação a ontem, quando ele foi internado com um quadro de infecção respiratória. Hoje o Papa voltou a trabalhar, mas ainda deve permanecer no hospital pelos próximos dias. E como eu estou falando aqui sobre um líder da Igreja Católica, eu tenho uma informação super relevante e histórica sobre este assunto. Hoje o Vaticano repudiou formalmente a doutrina da descoberta que foi usada na era colonial por alguns países para justificar as conquistas europeias da África e das Américas. O Vaticano reconheceu hoje em comunicado que documentos papais do século XV foram usados por potências coloniais para dar legitimidade às suas ações, que incluíam a escravidão. Segundo o Vaticano, esse tipo de ação deu cobertura política às conquistas espanholas e portuguesas na África e nas Américas, e não refletiam adequadamente a igual dignidade e direitos dos povos indígenas. Ainda segundo a Igreja Católica, isso não faz parte do ensinamento da Igreja. Ainda no documento que foi divulgado hoje, o Vaticano diz o seguinte, abre aspas, é justo reconhecer esses erros, reconhecer os efeitos terríveis das políticas de assimilação e a dor vivida pelos povos indígenas e pedir perdão. Fecha aspas. Esse gesto aí é super importante, até porque o Papa Francisco, que é argentino, é o primeiro pontífice das Américas, né? E ele já fez alguns gestos de sensibilização para os povos indígenas. No ano passado, ele até viajou para a região ártica do Canadá para se desculpar pela opressão ao povo inuit. Agora vamos lá para a Rússia, porque tivemos um atrito diplomático. Hoje, o Serviço de Segurança da Rússia, o FSB, anunciou ter detido o repórter do jornal norte-americano The Wall Street Journal, o Evan Gershkovich, por suspeita de espionagem. O Kremlin acusa o jornalista, que é cidadão dos Estados Unidos, de coletar informações classificadas como segredo de Estado sobre uma instalação militar da Rússia. O The Wall Street Journal negou a acusação e exigiu a libertação imediata do repórter. Em comunicado, o Serviço de Segurança da Rússia informou que o jornalista foi preso na cidade de Ekaterimburgo, no centro-oeste da Rússia, enquanto tentava obter informações governamentais secretas. A Casa Branca disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre a prisão do jornalista norte-americano e que Washington está em contato com Moscou para discutir esta prisão. Esse fato é importante porque o jornalista é o primeiro repórter de um meio de comunicação dos Estados Unidos a ser preso por acusações de espionagem na Rússia desde a Guerra Fria. Esse caso também acontece em meio ao acirramento das tensões entre Moscou e Washington por causa da guerra na Ucrânia. E para fechar o giro internacional de hoje, vamos para a Índia, porque parte do chão de um templo antigo desabou em uma cidade no centro da Índia, deixando 13 pessoas mortas. Esse piso, que ficava sobre um poço utilizado em rituais religiosos, cedeu e 25 dos fiéis que estavam no templo neste momento caíram. Esse acidente aconteceu na cidade de Indore, onde acontece esta semana um festival hindu que reúne centenas de pessoas. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara. E eu vou embora com a aniversariante do dia. A Anitta completou 30 anos hoje e é com a música Show das Poderosas, que é o primeiro hit composto por Anitta e é o mais tocado nos últimos 10 anos, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a querida Bianca Santos, que eu já adianto que vai ser uma saideira dela amanhã, mas é uma saideira temporária. Então, não perca este episódio, combinado? Beijos pra você e até mais! Fica louca.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.